muito brasileiro no Canadá. Tem muito brasileiro aqui. É o que o pessoal fala e foi o sentimento que a gente tinha quando a gente anunciou que viria para cá também. Muita gente que a gente comentava, a gente está indo para o Canadá, passar um tempo no Canadá. Muitas pessoas diziam, nossa, eu tenho um colega que mora lá, eu tenho um conhecido que está em Toronto, eu tenho outro conhecido que mora em Vancouver. E realmente, a gente anda aqui na rua, a gente encontra muito brasileiro, a gente escuta muito português. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, mas será que tem tanto brasileiro aqui assim? Conversando com alguns colegas, uma pessoa falou para mim, olha, a comunidade brasileira aqui no Canadá ou em Toronto, se eu não me engano, ela é a terceira maior. Ela perde pro chinês, perde pro indiano, mas ela já é a terceira maior. Eu fiquei com isso na cabeça. Por que eu fiquei com isso na cabeça? Eu encontrei também, principalmente em Vancouver, muitas pessoas de outros países. E pensei, será que faz sentido? E fui atrás dos dados do governo canadense. Então vamos lá. O Canadá, ele tem 35 milhões de habitantes. Ou seja, é menos que o estado de São Paulo, né? E um pouco mais que o estado de Minas, tá? Entre São Paulo e Minas, o Canadá inteiro. O Canadá tem 7 milhões e meio aproximadamente de imigrantes, pessoas que não são canadenses, que não têm cidadania canadense e que moram aqui. São 7 milhões e meio. Bom, o Canadá tem menos habitantes do que a Polônia e o Iraque. Achei isso curioso, né? Um país enorme desse. Se você pensar, dos 7 milhões e meio, quantos brasileiros tem? Bom, se tem muitos brasileiros, deve ter no mínimo 1 milhão de brasileiros aqui, não é verdade? E não é verdade. Eu apurei a maioria dos imigrantes aqui no Canadá, a maioria são indianos, né? Seguido por chineses. Quantos indianos tem no Canadá como imigrantes? Olha, são quase 700 mil indianos. E chineses, 650 mil, seguido por filipinos, ingleses, italianos, paquistaneses, vietnamitas, iraquianos. Bom, então quantos brasileiros desses 7 milhões e meio tem aqui no Canadá? Olha, brasileiros são aproximadamente 30 mil brasileiros no universo de 7 milhões e meio. Então no Canadá em si não é muita coisa. Dos 7 milhões e meio, nós temos 30 mil brasileiros aqui no país. Só que muita gente, quando chega em Vancouver, e foi o nosso caso, se surpreende com o tanto de asiático que tem aqui na cidade. Então, na própria estatística oficial do governo do Canadá, diz o seguinte: no país, dos 35 milhões de habitantes, tem 7 milhões aproximadamente que são de origem asiática, não chinesa, de origem asiática. Então você vai encontrar no universo de 35 milhões, 7 milhões de pessoas que têm origem asiática. É pessoa que tem descendência asiática. E mais ou menos 1 milhão e 800 mil pessoas de origem chinesa aqui no Canadá. Realmente, em Vancouver, especificamente, tem muito chinês. A gente encontra com eles o tempo todo, muito mais até que indiano, por exemplo. E pessoas, bom, nós sabemos que brasileiros são 30 mil e pessoas que já estão aqui se identificam de origem brasileira, ou seja, tem um pai brasileiro, enfim, tem alguém na descendência brasileira e declarou aqui no censo, são 36 mil pessoas que se dizem de origem brasileira. Bom, o Brasil, a gente fez uma enquete no nosso Instagram, @forcanada, e eu perguntei lá, vocês acham que no Canadá tem mais peruano ou brasileiro? E todo mundo, a maioria respondeu que tem mais brasileiro. Não é. Tem um pouco mais de peruano aqui no Canadá. Aí depois fiz outra pegadinha lá, coloquei libanês ou brasileiro. Também tem mais libaneses aqui do que brasileiro. Na verdade, tem mais gente da Etiópia, da Sérvia, da Hungria, da Nigéria, da Colômbia, tem o dobro de colombianos que brasileiros aqui no Canadá. Bom, Canadá de um lado, Vancouver de outro. Vancouver sim, Vancouver tem muito mais brasileiro. Não tem. Tem que lembrar que muita gente, assim como eu, o tempo todo nós aqui, a gente fala, mora em Vancouver. Não mora em Burnaby, que é uma cidade ao lado de Vancouver. Eu peguei os dados só de Vancouver, que é uma cidade relativamente pequena, né? Assim, o território de Vancouver é pequeno. Vancouver tem aproximadamente 600 mil habitantes. Vancouver é uma cidade muito interessante em relação à imigração. Vancouver tem
42% aproximadamente dos habitantes de Vancouver são imigrantes. Em Vancouver, 160 mil pessoas não falam inglês dentro de casa. Ou seja, falam inglês na rua, no trabalho, mas quando chegam em casa, eles não falam inglês. Ou seja, tem 600 mil habitantes aproximadamente, 160 mil não falam inglês dentro de casa, que é o nosso caso aqui também, né? Bom, dos 600 mil habitantes de Vancouver, 306 mil têm origem asiática. Por isso que a gente vê aqui metade da população de origem, né, do olhinho puxado, etc. A gente repara, a gente percebe que é uma cidade bastante asiática. Vamos lá, 262 mil imigrantes em Vancouver, sendo 66 mil da China, seguido por Filipinas com 30 mil, Hong Kong, Índia, Inglaterra, Vietnã e, bom, cadê o Brasil? O Brasil, de novo, está lá embaixo. O Brasil em Vancouver, não estou falando das cidades próximas, não estou falando de Burnaby, não estou falando de Richmond. Nós temos 1.000 brasileiros, né, morando, e que perde para a Croácia, para El Salvador, para a Bósnia, para a Grécia, para a Romênia, a gente conheceu alguns romenos aqui, para a Irlanda, para a França e tantos outros países. Então estão aqui os dados. Tem muito brasileiro aqui em Vancouver? Não tem tanto assim não. É que a gente realmente presta mais atenção quando a gente escuta a nossa própria língua, faz todo sentido. E o que é o mais legal, a intenção mesmo desse vídeo, é de mostrar um ponto que a gente achou muito interessante aqui no Canadá. O Canadá é um país muito multicultural e aceita muito essa questão de imigração. Então as pessoas vêm para cá, elas se sentem em casa. Vancouver tem quase metade da população, né, de imigrantes, então as pessoas aqui estão acostumadas, elas sabem lidar com imigrantes. Essa foi a nossa experiência na escola, essa está sendo a nossa experiência em geral na cidade com a nossa adaptação. Tá bom, pessoal? E a gente se encontra no próximo vídeo. Antes de encerrar, eu quero pedir um favor para todo mundo que está seguindo. Se inscreva no canal, coloque lá um comentário, porque isso, nosso trabalho aqui é super de hobby mesmo, de informação para vocês, de mostrar como é que é para quem está interessado em vir para o Canadá com filhos, mostrar como é que é a realidade, o dia a dia, nosso completamente voluntário. Então por isso, e o que move, o que dá vontade de fazer esses vídeos, de publicar fotos no Instagram, de responder as mensagens que chegam no Facebook também, no próprio Instagram, são as perguntas, são as curtidas, são os compartilhamentos. Então, se inscreva aqui no nosso canal e comentem, fiquem à vontade para sugerir temas e assuntos sobre o Canadá em geral, né, com a família e com os filhos. Tchau, pessoal, e até a próxima.